Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje o nosso tema, ele é de direito, mas ele toca uma discussão que tem a ver com a liberdade de expressão, mas mais especificamente com a liberdade religiosa. Eu vou falar sobre uma pregação, um vídeo que tem sido bastante falado nos últimos dias a respeito de um certo líder religioso que diz que Deus odeia o orgulho. E é claro, essa é uma grande trollagem, um grande bait, né, uma grande isca para atrair debates, discussões de toda a ordem. E por isso, inclusive, vou me abster de mencionar tanto a igreja quanto o nome desse líder religioso, porque não quero aumentar ainda mais o engajamento dele. Então vou fazer todo esse vídeo aqui sem falar exatamente de quem eu estou falando, mas eu imagino que todo mundo saiba de quem estou falando e qual é o evento. O objetivo aqui é muito mais fazer uma discussão jurídica e não fazer uma discussão teológica, apesar de que a meu passado e todo o meu estudo em cima de teologia poderiam até render um vídeo sobre isso, que eu acho o tema igualmente interessante, mas não é esse o objetivo aqui. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as quartas-feiras, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, assim como também o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas de podcast, inclusive o Spotify, o Deezer, enfim. E como o Birosca News é feito uma vez por semana, no meio, entre esses episódios do Birosca News, eu tenho feito alguns vídeos menores que eu tenho colocado normalmente lá no podcast, chamando aí de Birosca News Off, intercalando entre os episódios, em que eu comento mais rapidamente, sem grande vídeos mais curtos, sobre questões que vão acontecendo, mas que não dá para esperar o Birosca News semanal. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, siga o canal no YouTube ou o podcast, que também tem um podcast aqui, do Birosca News no YouTube também. E aí ative o sininho para você saber quando houver um novo conteúdo. Pois bem, vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, duas coisas que eu já mencionei, mas queria repisar. Não é uma discussão teológica, apesar de eu achar o tema interessante do ponto de vista teológico, não é esse o objetivo aqui. Em segundo lugar, que esse vídeo, essa pregação que foi transmitida no vídeo, no canal da igreja no YouTube, tem dois únicos objetivos. Primeiro, agradar um público fundamentalista religioso. Em segundo lugar, incitar a discussão para gerar engajamento, tanto porque mesmo pessoas falando contra isso é algo que infelizmente pessoas progressistas no Brasil nem sempre se dão conta de que ao falar contra e citando nomes e fazendo referências diretas, eles estão aumentando o engajamento. Então, isso é o que se chama de trollagem, isso é o que se chama mais atualmente de bait, de isca. Então, por isso mesmo que vou comentar, mas não vou dar os nomes, não vou dar nomes aos bois aqui, ao gado, se preferir. Em segundo lugar, então, eu queria chamar a atenção de alguns trechos do que é dito. E aí é importante a gente entender o seguinte: o STF, quando lá em 2019, numa decisão que está fazendo aniversário agora, inclusive, ele decidiu que a homotransfobia é uma espécie de racismo, o ministro Celso de Mello, que é o relator da ADO, ele vai chamar a atenção, ele vai ressalvar o seguinte: é crime o abuso do direito da liberdade de expressão, é crime o discurso de ódio violento, né, discriminatório, preconceituoso contra pessoas LGBT+, ressalvado aí o discurso religioso. Desde que, no entanto, o discurso religioso ele se atenha a questões religiosas. Então, é importante a gente ter claro aí que o discurso religioso ele está protegido sim
pela Constituição. A liberdade de expressão está sim protegida pela Constituição, mas nenhum nem outro são absolutos. O abuso, seja da liberdade religiosa, seja da liberdade de expressão, podem e devem sim ser punidos. E aí, nesse sentido, é que a ressalva que foi feita pelo ministro Celso de Mello. Então, eu não vou comentar aqui nesse vídeo sobre uma discussão teológica, sobre se, afinal de contas, a Bíblia condena mesmo a homossexualidade. Porque para mim seria mais ou menos a mesma coisa que dizer que a Bíblia fala expressamente sobre computadores. Enfim, é trazer para pegar um livro que foi escrito na Idade do Bronze e querer dar sentidos para coisas que são, que são características e compreensões modernas do que seja a sexualidade e gênero. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a minha questão aqui é: se esse discurso deixa o âmbito religioso e resvala para uma discussão para outras coisas, que são um discurso de ódio, incitação à violência, ainda que indiretamente, aí a coisa já não é tão. A coisa não está protegida. E eu queria fazer justamente um paralelo com algo que eu comentei num vídeo off, que é sobre o fato de que lá em Uganda foi aprovada na semana passada uma lei que institui pena de morte para pessoas LGBT e lembrar que essa pena de morte que foi instituída para pessoas LGBT em Uganda tem um dedo ali, tem uma influência muito grande de cristãos fundamentalistas evangélicos norte-americanos, estadunidenses, em Uganda. E sobre isso tem um documentário muito interessante do jornal The New York Times que se chama Gospel of Intolerance, o Evangelho da Intolerância, que vai justamente mostrar essa correlação entre a LGBTfobia em Uganda e evangélicos estadunidenses atuando naquele país. E eu falo isso, inclusive, porque essa tal igreja e esse tal pastor de que nós estamos comentando aqui hoje, esse pastor nem reside mais no Brasil, reside justamente nos Estados Unidos, e essa pregação dele se deu numa das franquias dessa igreja lá nos Estados Unidos. E aí não é coincidência, né, o fato de que esse tipo de discurso intolerante vem agora, então, made in USA. Eu não estou dizendo que o que foi falado por esse pastor leve diretamente à morte de pessoas LGBT, leve diretamente à aprovação de leis como pena de morte, o que no Brasil, pela nossa Constituição, seria proibido. Mas que tanto um caso quanto o outro, você tem uma incitação à discriminação, você tem uma incitação à violência, ainda que de forma indireta. E eu digo isso com relação a essa pregação que diz o seguinte. Percebam, de novo, não vou falar da questão religiosa, mas vejam dois trechos dessa pregação em que ele diz o seguinte: eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural. Eu preciso ter nojo. E a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia se refere justamente ao ódio e a esse sentimento de nojo que coloca você numa posição de superioridade e o outro numa posição de inferioridade. Mas ele continua: eu preciso impedir que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. De novo, e aí mais para frente, ele vai também colocar vai colocar no mesmo plano pessoas homossexuais, lésbicas, etc., com ladrões, com estupradores, com, enfim, coisas desse tipo. O que, obviamente, essa equiparação de sexualidades, da diversidade de orientações sexuais e identidade de gênero de um lado, com crimes, é algo por si só já bastante complicado, mas que ainda poderia ser justificado, já que ele está fazendo uma menção, uma interpretação direta do texto direto da Bíblia. Então, a gente ainda poderia defender, vamos dizer assim, por esse lado. No entanto, ao falar que a gente, mais do que Deus ter
ódio a pessoas LGBT, que nós precisamos ter nojo, que nós precisamos ter ódio, o que há ali é muito mais do que uma questão teológica, me parece, uma incitação à violência, uma incitação à discriminação contra pessoas LGBT, e, e isso pode configurar, em tese, é claro que precisaria de um inquérito, de um processo, mas poderia configurar, em tese, poderia configurar o crime de racismo nos termos definidos pelo STF ao decidir a ADO 26 e mandar a junção número 4733, nos quais o STF, nações nas quais o STF, como eu disse, reconheceu o racismo como espécie de a LGBTfobia, melhor dizendo, como espécie de racismo. Portanto, não é protegido pela liberdade de expressão religiosa, não é protegido pela liberdade de expressão você dizer que você tem que tratar com ódio ou com nojo pessoas que têm uma sexualidade diferente da sua, pessoas que têm uma sexualidade diferente da maioria. Isso não é protegido pelo direito. A liberdade religiosa não pode albergar esse tipo de discurso. Dizer que essas pessoas vão para o inferno, dizer que Deus é contra isso, vá lá. Agora, dizer que você, como pessoa física, você, como pessoa, deve odiar, deve ter nojo, isso não é aquilo que é protegido pela Constituição. Pois bem, esse debate eu espero se aprofunde e eu fico à disposição aqui para continuar discutindo essas questões. Vou continuar acompanhando para ver os dobramentos possíveis disso. Mas eu vou ficando hoje por aqui. Se você gostou desse conteúdo, assine nosso canal, curta, compartilhe. Semana que vem eu volto e durante a semana vou fazendo pequenas inserções aí em off-topic lá no Birosca News, no podcast. E semana que vem eu volto então para